Olá, pessoal, bom dia. Vamos então dar início a mais uma aula, né, de língua portuguesa. Eu coloquei boa tarde ali porque eu preparei ontem à tarde, mas ainda devido ao horário, né, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que cada um de vocês forem assistir. Essa aula se direciona ao sexto ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Alan Baltazar Vicente, tá? Gente, nós vamos discutir aqui, né? Dando sequência ao que nós já estudamos aí em estudos presenciais antes da pandemia, né? Ao estudo das classes gramaticais, que eu não cheguei a falar para vocês o que eram, né? O que vem a ser essas classes gramaticais. No nosso dia a dia, pessoal, nós costumamos, né, dar nome às coisas, dar características, definir quantidades, gênero, masculino, feminino, se tem um, se tem mais de apontar quem que é ela, de falar de uma determinada ação, né? E nós sabemos que para que dentro de uma frase, né, essas palavras, para que haja, né, de fato uma comunicação, elas precisam ser organizadas. Aí nós costumamos a falar de dois processos, né? De seleção das palavras, que a gente vai selecionar o que nós vamos falar. Por exemplo, eu vou ao cinema hoje. Eu, primeira pessoa, eu estou usando um pronome, nesse caso. O verbo ir a algum lugar, né? Ao cinema, né? Que é um lugar específico, o nome de um lugar. Hoje, advérbio de tempo. Perceberam? Então, eu usei várias classes de palavras. Isso a gente chama de seleção, quando eu escolho, né, lexicalmente as palavras que eu vou usar dentro de uma frase. E quando eu agrupo elas para juntar esse enunciado, eu chamo de combinação. Eu estou combinando, ó, hoje, né? Ó, eu vou ao cinema. Ou eu vou ao cinema hoje. Perceberam? Eu vou ligando uma palavra a outra de modo que o meu aviso, o meu recado, ele tenha sentido. Quando acontece essa ligação, então eu chamo de combinação de palavras, certo? E é isso que a língua portuguesa ela vem trazer para nós, né? Ela vai categorizar essas palavras para que a gente possa, de fato, fazer sempre esse processo de combinação e de seleção. Por isso, gente, que nós temos as classes gramaticais. Cada palavra dentro da nossa língua ela tem uma função. Uma tem função de dar nome, a outra de característica, a outra de definir o gênero, a outra de definir a quantidade, a outra de substituir, né, o nome de uma pessoa para não ficar repetitivo, que nós vamos ver lá na frente, que é os pronomes. Outra que determina uma ação, outra que determina a intensidade dessa ação, né, que nós vamos ver advérbios. Outras que vêm aí complementar, por exemplo, umas que vêm atribuir o nosso estado emocional, as interjeições e por aí vai. Então, cada uma das palavras, todas as palavras dentro do nosso idioma, eles têm uma função, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje, então, o substantivo. Alguém já deve ter falado isso para vocês? O que é isso? Para que ele serve? Vocês lembram de alguma coisa quando a gente fala de substantivo? Acredito que lá no quarto, quinto ano, o professor ou a professora deve ter falado para vocês, né? De uma forma mais superficial, para que vocês possam aí, né, construir frases, construir textos, né? Aqui, gente, eu vou explorar um pouco mais esse conteúdo, só que eu vou pedir para vocês não se assustarem, tá? Porque não é um bicho de sete cabeças. Vamos lá? Então, pessoal, substantivo são palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados ou não, assim como determinadas ações,
estados, sentimentos, desejos e ideias. Resumindo tudo isso, gente, é a classe de palavras responsável a dar nome a tudo que está à nossa volta. Por exemplo, eu sou o professor Alan. O meu nome é Alan. Alan é um substantivo. Isso aqui, ó, é uma mesa. O nome desse objeto se chama mesa. Mesa é um substantivo. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Casa, o amor, que está relacionado a um sentimento, ou até mesmo a mulher, né? Eu chamo, né, pela separação entre homem e mulher, esse ser como mulher. O gato, que é o nome de um animal, e por aí vai. Então, tudo que dar nome às coisas pertence à classe dos substantivos. Certo, gente? Até aqui tudo bem, né? Pessoal, mas a gente dá nome para tudo, professor. Que bagunça que não vira. Como que a gente faz para poder organizar isso? Dentro de cada uma das classes gramaticais, gente, nós vamos, além de cada uma ter a sua função, como eu falei para vocês, o substantivo tem a função de dar nome. Depois nós vamos ver na sequência que o adjetivo vai atribuir a característica a esses substantivos, a esses nomes. Só que dentro dos substantivos nós também temos que agrupá-los, organizá-los de acordo com sua função, porque nós temos muitas coisas aqui, né? Muitos seres, inclusive ele cita visíveis ou não, animados ou não, ou seja, vivos ou não vivos, né? Seres vivos ou não, assim como ações, estados, sentimentos, desejos, ideias. Então a gente dá nome para tudo que existe ou não, tudo que a gente pode imaginar. Então, gente, para que isso não vire, né, aí uma bagunça, né, confusa na nossa cabeça, a língua portuguesa, ela resolveu então classificar cada um desses substantivos, para que fique mais fácil, né, aí a nossa organização quando a gente for utilizá-los em um determinado contexto comunicativo. Então, começando na classificação, eu vou falar primeiro dos substantivos comum. O que é algo comum? Aquilo que é comum do meu dia a dia, aquilo que é normal, né? Dentro dos substantivos, eu me refiro, quando eu dou o nome a todos os seres em geral. É a mesma definição que eu dei do substantivo. Qualquer coisa, casa, caderno, ônibus, pássaro, né? Como eu coloquei para vocês. Então eu estou dando nome a todos os seres em geral. Só que eu quero que vocês prestem atenção num detalhe que eu grifei para vocês no substantivo comum. Aqui, gente, eu uso letra minúscula, tá? O homem, o pássaro, o ônibus, o caderno, certo? Substantivo comum, eu vi que está em letra minúscula, eu já sei que ele é um substantivo comum, para a gente não cair em nenhuma pegadinha aí, tá? Prestem bastante atenção nisso, em qualquer prova que vocês forem fazer, né? Inclusive nas minhas atividades que eu mandei para vocês, né? Lá no link da nossa escola. Substantivos próprios, outra classificação. Esse próprio, gente, ele já traz uma definição mais ampla do que o comum. Por quê? Ele se restringe a seres em particular. Aqui eu falo em geral, aqui eu falo de tudo. Aqui não, aqui eu vou particularizar esses nomes, destacando-o em sua espécie. Pode ser um grupo de ser humano, cidades, nome de animais, e por aí vai. Ou no grupo. Por exemplo, o nome desse homem é João. Tá vendo, gente? Diferente do substantivo comum, eu uso letra maiúscula porque é o nome de uma pessoa. Então, eu estou dando nome a um ser particular. Ele pertence à espécie de seres humanos, porém, ele se chama João. A mesma coisa a nossa cidade. Eu desenhei aqui mais ou menos, né? É São João da Boa Vista,
tá? É um nome particular desta cidade onde residimos, né? Onde a gente reside, tá? Por isso que ela pertence a uma espécie ou um grupo. Uma espécie ou grupo de várias cidades. Então aqui nós temos uma em específico, particularizado. O nome dela, São João da Boa Vista. Então, o substantivo próprio é aqueles, como eu falei para vocês, que nomeiam seres de forma particular. No caso, o nome das pessoas, o nome das cidades. Por exemplo, esse pássaro aqui, ele chama Rex. Eu vou usar a letra maiúscula, porque é o nome do pássaro, né? E por aí vai. Até aqui tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Qualquer coisa vocês mandam para mim no privado do WhatsApp ou nos comentários, né, lá no meu canal. Outra classificação, né? Para facilitar, gente, aqui nós temos também o substantivo simples. O que é um substantivo simples? Por que ele é simples? Porque ele é formado por apenas uma palavra. Só que essa uma palavra, gente, ela vai dar nome a um único objeto. A luz tem uma palavra só. A mesa, o sol, certo? Diferente do substantivo simples, eu tenho substantivos compostos, que ele é formado por mais de uma palavra para nomear um único objeto. Por exemplo, guarda-roupa. Quantas palavras que eu tenho aqui? Ó? Uma palavra guarda, mais uma palavra roupa. Eu tenho duas palavras para dar nome apenas para quantos objetos? Para um único objeto, que é o meu guarda-roupa. Tá? O mesmo caso, beija-flor. Uma palavra, duas palavras para dar nome a um pássaro, né? Beija-flor. Certo? Até aqui tudo bem? Substantivos primitivos e derivados. Aqui, gente, eu vou pedir muita atenção para vocês, tá? Muita atenção mesmo. Eu já coloquei junto os exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Substantivo primitivo, gente, são aqueles que dão origem a outras palavras, aquelas que vêm primeiro, né? A nossa matéria-prima, como a gente costuma falar em ciências ou geografia, né? E derivados são as palavras que originam desses substantivos primitivos, né? Olha o exemplo aqui. A telha é um substantivo primitivo. Dela deriva o telhado de toda a casa. O telhado da casa é construído do quê? De telha. Então, telha é o meu substantivo primitivo, porque é a minha matéria-prima, ela vem primeiro. E o conjunto dela, o que eu formo, né? O derivado dessa telha, a gente tem o telhado, palavra primitiva e derivada. Isso eu vou explicar para vocês com mais ênfase em morfologia quando a gente entrar lá, tá? O ferro. Do ferro, quando ele vai sendo descuidado, ele chega a enferrujar. Né? Então nós temos a ferrugem, que é derivada da palavra ferro. A flor, primitiva, e floricultura, que é uma loja que vende flores, que é uma palavra derivada da palavra flor, destinado à venda de flores. Certo até aqui? E na sequência nós temos substantivos concretos e substantivos abstratos. Gente, esse aqui é muito fácil de pegar, né, de entender. Substantivos concretos são aqueles, gente, que nomeiam seres de existência própria, seres de existência física, aquilo que eu toco, que eu ponho a mão, aquilo que eu consigo ver, tá? E não dependem de outro ser para existir. Eu coloquei a mesa como exemplo para vocês e a criança. A gente consegue ver eles. Eles são visíveis, eles têm existência física, visíveis, são palpáveis, tá? Diferente deles, nós temos então aqui os substantivos abstratos. São aqueles que nomeiam seres que não possuem existência própria. A existência desses seres, gente, são imaginárias. Então, por isso que eles dependem de outro ser para existir. Eu fiz um esquema para vocês, um exemplo dele é o amor. Vocês já viram o amor? O amor é algo de comer? É algo que a gente pega na mão?
Não. O amor é um sentimento que está nas pessoas. Ele depende de alguém, que alguém sinta por outra pessoa, ou por um animal, ou entre qualquer ser, qualquer espécie, para que ele exista. Por isso que eu falo que ele depende de outro ser para existir. A mesma coisa da beleza. Eu preciso de alguém bonito para que a beleza exista. A alegria, alguém que esteja alegre. O medo, alguém que esteja sentindo o medo. Aqui eu estou me referindo à maioria dos sentimentos. Lembra que eu falo para vocês de sentimentos? Aqui na definição do substantivo? Aqui, ó. Ele se encaixa aqui nos substantivos abstratos. Porque eles dependem de outro ser para existir. Certo? E por finalizar, né, dentro da nossa classificação, os substantivos coletivos. Muito cuidado aqui, viu, gente? São substantivo que, mesmo estando no singular, não no plural, transmite a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Olha um exemplo: o povo, um conjunto de várias pessoas. Certo? Cuidado para não confundir lá com os substantivos compostos, com singular, com plural, tá? A matilha, conjunto de vários cães, né? E o coro, um conjunto de vários cantores. E por aí vai, tá, pessoal? Vocês receberam uma lista, né, de substantivos coletivos, ou se eu não me engano, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Aí vocês enviam para mim. Pessoal, essa é a nossa primeira parte. Depois eu vou mandar para vocês a sequência dos adjetivos, porque vocês já receberam o roteiro de estudos, tá? Para que vocês venham aí, então, dar continuidade, né, às nossas atividades, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição dentro do nosso horário de aula, tá? Desejo a vocês bons estudos, continuem como vocês estão, empenhados aí, né, com garra. Logo, logo nós nos reencontraremos no presencial. Aí eu vou fazer uma retomada de tudo isso aqui que a gente está estudando, né, para que vocês, né, consigam acompanhar, né, e chegar ao final desse ano letivo, né, com o nosso objetivo atingido, que é o conhecimento, que é a aprendizagem, certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula.